Agora nós chegamos à carta de Paulo aos Colossenses. Interessante que Paulo nunca tinha ido a Colossos, pelo que ele fala na carta, ele não tinha visto os colossenses face a face, mas alguém mais, provavelmente Epáfras, citado na carta, tenha sido aquele que levou o evangelho até aquela cidade. Paulo vai então escrever essa carta para combater uma doutrina que estava entrando na igreja naquela época apostólica, o chamado gnosticismo. Era uma espécie de misticismo entre filosofias pagãs, filosofia grega, e alguns que tinham se aproximado do evangelho misturavam o judaísmo e agora queriam misturar também o cristianismo com isso. Isso tinha um peso muito importante e muito perigoso para a igreja, porque envolvia a forma como eles entendiam a pessoa de Cristo. Entre as coisas que o gnosticismo pregava, eles diziam assim: não, a matéria, o corpo é completamente mau e o espírito é completamente bom. Então Jesus não poderia ser Deus, porque Deus não poderia habitar a matéria. Isso seria incompatível com os ensinos deles. E aí eles começavam a mexer no ponto mais nevrálgico do evangelho, a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é central para o evangelho e Paulo não podia admitir, e os apóstolos de forma geral não poderiam admitir que se mexesse nisso. Então esta carta aos Colossenses, Paulo vai escrever para mostrar justamente a suficiência de Cristo e que ele não era, como os gnósticos falavam, um anjo ou uma mera aparição sobrenatural. Ele era Deus em carne, conforme o evangelho pregava. Então nós vamos chamar essa carta exatamente de a carta da suficiência de Cristo. Olha como ele vai ser exaltado, né? Cristo vai ser exaltado em todos os capítulos dessa carta. No primeiro capítulo, nós vamos encontrar o Cristo incomparável, Jesus como sendo a expressão exata de Deus, como o Criador, como o sustentador do universo, exatamente como Deus, o Eterno, é conhecido desde o Velho Testamento. Então, o Cristo incomparável, expressão exata de Deus, Deus em carne. Ele é divino, ele é humano, independente do que diziam ou pensavam os gnósticos. No capítulo 2, nós vamos encontrar o Cristo suficiente. Ali ele vai ser apresentado como aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos. Você não precisa, como diziam os gnósticos, você não precisa de uma sabedoria extra, aquela especialmente oferecida para aqueles que eram iniciados nas práticas e nas filosofias deles. Cristo era a fonte de toda a sabedoria humana e quem conhecesse a Cristo já estava iniciado na sabedoria, não precisava do auxílio dos filósofos, dos místicos e etc. No capítulo 3 nós vamos encontrar o Cristo manifesto, ou seja, a vida cristã nada mais é literalmente do que isso, vida de Cristo. E nós seremos então exortados a pensar as coisas de cima, as coisas do alto e a ter o pensamento de Cristo. Uma vez que Cristo é o nosso cabeça, nós temos que agir aqui conforme ele agiria. Então, o Cristo manifesto na nossa vida diária, na vida dos cristãos. E aí, como ele sempre faz, ele encerra o capítulo 4 com as saudações aos amigos que estavam com ele ou aos amigos que estavam lá na igreja de Colossos que receberia a carta. É muito importante você observar como desde o começo da igreja já havia pessoas tentando misturar o evangelho com filosofias de todo tipo. Até hoje a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Cada hora surgem aí tendências e tentativas de misturar o evangelho com qualquer outra coisa. A gente não pode esquecer que a teologia, a doutrina da igreja, ela muitas vezes sofre a influência do pensamento dominante. As pessoas pensam e têm suas influências e muitas vezes elas tentam misturar as filosofias humanas, a sabedoria humana, que tem aquela sofisticação, que tem aquela aura de alguma coisa mais esperta, mais especial, com a simplicidade do evangelho. Os apóstolos sempre deixaram muito claro isso. Eles não queriam essa mistura e não admitiam essa mistura. A carta aos Colossenses é outra dessas pequenas cartas, profundas demais, importantes demais para a teologia cristã em todos os tempos, e nós vamos fazer muito bem de ler e também vamos ler de uma vez só, o que vai nos dar uma visão mais interessante da carta como um todo. Vamos ler então Colossenses.